Existem portões que se fecham atrás de você e, a cada giro da chave, trancam não só o corpo, mas a alma. Aqui dentro, no coração de Feira de Santana, na Bahia, eu vi a escuridão ganhar forma, o desespero virar rotina. E a esperança, bem, a esperança é uma visita rara demais para se apegar. Eu sou o agente Nicholas. E não, eu não vou te contar uma história de heróis. Não vou te falar sobre justiça com J maiúsculo. A verdade é muito mais crua, mais suja. Aqui, a cada dia, a cada rebelião, a cada sussurro nas celas, você é forçado a confrontar o abismo. Não o abismo dos outros, mas o seu próprio. Aquele que te mostra o monstro que você pode se tornar quando a sobrevivência dita as regras. Eu já senti o suor frio escorrer pelas costas, enquanto um pavilhão inteiro entrava em ebulição. O grito dos presos ecoando nos corredores, misturado ao cheiro metálico do medo. Já vi os olhos de homens que não tinham mais nada a perder. E acredite, isso é o que os torna os mais perigosos. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para um dia específico. Um dia em que a linha que eu jurava ser inquebrável, a linha entre o certo e o errado, entre a lei e a sobrevivência, simplesmente desapareceu. Naquele dia não houve explosões, nem tiros, nem o caos evidente de uma rebelião em massa. O que aconteceu foi muito mais insidioso. Foi um silêncio pesado, carregado de uma decisão que eu tinha que tomar em milésimos de segundo. Uma decisão que, se eu fizesse o que era certo, poderia destruir a mim e a tudo que eu tinha. E se eu fizesse o errado, bem, o errado me protegeria, mas me mancharia de um jeito que nenhuma água, nenhum tempo jamais poderia limpar. Eu tive que sujar minhas mãos, não de sangue alheio, mas da minha própria integridade. E eu te garanto, essa é a pior mancha de todas. Eu não salvei um inocente, eu não impedi um crime de acontecer. Eu apenas sobrevivi. E essa é a parte mais difícil de contar. Porque me obriga a reviver o momento em que eu vi a verdade sobre mim mesmo. Essa é a história da minha mão suja. E acredite, você nunca mais vai olhar para um agente penitenciário da mesma forma depois de ouvi-la. Eu sou agente penitenciário em Feira de Santana há mais de 10 anos. E se você conhece um pouco da Bahia, sabe que Feira não é para os fracos. É uma cidade grande, um caldeirão de gente, de culturas, de riquezas e de misérias. E tudo isso, de um jeito ou de outro, acaba escoando para cá, para dentro dos muros da penitenciária. O que acontece lá fora vira reflexo aqui dentro. Já vi de tudo. O desespero de quem perdeu tudo, a arrogância de quem se acha intocável, a violência explodindo do nada por um olhar atravessado. A rotina aqui é um inferno controlado. Uma trégua frágil que pode ser quebrada a qualquer momento por um fio de cabelo fora do lugar. Tem dias que a gente entra e não sabe se volta. O barulho das celas, o cheiro peculiar de suor, desinfetante e medo, o olhar dos presos que te avalia a cada passo. É um jogo mental constante. Você precisa ser forte, precisa ser frio, precisa ser um pouco de cada um para não enlouquecer. Mas teve um dia que fugiu de qualquer controle que a gente achava que tinha. Não foi uma rebelião planejada por meses, daquelas que a gente se prepara, treina, se arma até os dentes. Não foi um motim espontâneo, daqueles que a gente abafa com gás e bombas de efeito moral. Foi algo mais sutil, mais perigoso, porque a ameaça não vinha só de quem estava atrás das grades. Era uma tarde de terça-feira, eu me lembro perfeitamente. O calor de Feira de Santana é um personagem à parte. Ele te abraça, te sufoca, te cansa antes mesmo do trabalho começar. O ar estava pesado, parado. Não chovia há semanas e a poeira avermelhada do sertão parecia grudar na pele. Os presos estavam mais agitados que o normal. Um burburinho constante que a gente, por experiência, sabe que é prenúncio de problema. E a confirmação veio pelo rádio. Uma voz chiada, urgente. Aviso para a equipe do Pavilhão 3. Informações sobre um conflito iminente. Repito, conflito iminente. Meu estômago gelou.
Essa informação por si só não era novidade. Conflitos são um pão nosso de cada dia. Mas o tom da voz do operador, a urgência contida, dizia que era diferente. E a pior parte é que eu já sabia quem era o alvo. O nome dele era Coringa. Um sujeito que, apesar do apelido, não tinha nada de piada. Era um dos líderes, ou pelo menos um dos mais influentes de uma das facções mais violentas que operavam aqui dentro. Um cara que, com um olhar, conseguia fazer o sangue gelar. Ele tinha uma ficha corrida que faria qualquer um tremer nas bases. Mas, ironicamente, naquele dia, a vida dele se tornou a prioridade máxima. A ordem de cima era clara, cristalina: evitar a morte do Coringa a qualquer custo. E essa ordem foi o início do meu inferno pessoal. O rádio chiou de novo, e a voz, agora a do supervisor Garcia, era ainda mais tensa. Nicolas, você tá no posto? A prioridade é a cela 7B. Repito, cela 7B. Mantenham o Coringa isolado. Informações sensíveis. Meus olhos focaram no corredor do pavilhão 3 na direção da cela do Coringa. Ali, o inferno estava a poucos metros de distância. Eu sabia que a tal informação sensível não era sobre algum artefato ou uma fuga iminente. Era sobre algo muito maior. Algo que ia além dos muros daquela prisão. O Coringa, apesar de ser um monstro aqui dentro, tinha uma carta na manga. Ele era o tipo de criminoso que operava nas sombras, com tentáculos por todos os lados, e, para se proteger de uma ameaça interna, uma traição da própria facção que o queria morto, ele havia cantado a bola. Não para a gente, não para a diretoria da prisão de Feira de Santana de forma oficial, mas para um agente federal infiltrado que, por sua vez, repassou a informação para nossa equipe de inteligência. O Coringa tinha detalhes sobre um esquema de corrupção gigantesco. Uma rede que envolvia não só chefes do tráfico, mas gente graúda, policiais, advogados, políticos e até mesmo funcionários de alto escalão do próprio sistema prisional. Era um vespeiro, um ninho de cobras, e ele era a chave para desvendá-lo. Se o Coringa morresse naquele dia, não seria apenas mais um detento assassinado em uma briga de facções. Seria o silenciamento de uma verdade que poderia implodir carreiras, expor esquemas que desviavam milhões e até prender figurões intocáveis. Ele era um risco para quem estava fora, para quem ele poderia entregar, e por isso se tornou uma peça fundamental para uma investigação que corria em segredo de justiça. Proteger o Coringa não era sobre proteger um homem, era sobre proteger uma bomba relógio de informações. O problema é que essa informação privilegiada, a de que o Coringa era um informante, não era de domínio público entre os agentes. Apenas um círculo muito restrito, incluindo eu naquele dia, tinha acesso a ela. O resto da guarda estava lá para evitar uma briga de facções comum. Eles não sabiam o jogo de xadrez que estava sendo jogado. E isso me colocava numa posição impossível. Eu tinha o conhecimento, o peso de uma verdade que podia me custar a vida, mas estava preso à discrição. Não podia sair gritando: "Gente, salvem o Coringa, ele vai entregar o peixe grande!" Primeiro, porque quebraria o protocolo de uma investigação delicada. Segundo, porque me tornaria um alvo imediato para todos aqueles que seriam expostos. A tensão no pavilhão aumentava a cada minuto. Os detentos se movimentavam de forma diferente. Era como se o ar ficasse mais denso. Eu sentia os olhares, as conversas abafadas. Sabia que a ordem para matar o Coringa já tinha circulado entre eles. E eu via o cenário se armando na minha frente, como um filme em câmera lenta, e eu era o único ali que sabia o verdadeiro roteiro. Proteger o Coringa significava não só enfrentar a fúria dos presos que o queriam morto, mas também a fúria de quem estava acima de nós, na hierarquia do crime e talvez até do próprio sistema prisional. Era um vespeiro, um ninho de cobras, e ele era a chave para desvendá-lo. A informação sobre o Coringa e o esquema de corrupção estava queimando nas minhas mãos como um ferro em brasa. Eu estava no posto de vigilância, com uma visão panorâmica do pavilhão 3.
Era como estar assistindo a um jogo de xadrez mortal, onde cada peça se movia em direção a um checkmate inevitável, e eu era o único peão que via a estratégia completa. A tensão era palpável, densa como o calor de Feira de Santana naquele dia. Os presos estavam mais agitados, os olhares eram carregados e o burburinho nas celas era um presságio. Eles se comunicavam por códigos, por toques, por gestos, e eu sabia exatamente o que eles estavam combinando: a morte do Coringa. Meu rádio permaneceu em silêncio. Nenhuma ordem de reforço, nenhuma equipe tática se preparando para intervir de forma ostensiva. A prioridade era manter o sigilo da investigação federal. Isso significava que eu estava sozinho ali, com o peso de uma decisão que não era minha, mas que recairia inteiramente sobre mim. A ironia era cruel. Eu, um agente penitenciário, que jurei proteger a ordem e a vida, estava sendo forçado a considerar o oposto. Pensei no Coringa. Ele não era um santo, longe disso. Um criminoso brutal, com um histórico de violência que faria qualquer um estremecer. Ele havia tirado vidas, arruinado famílias, espalhado medo. Proteger um sujeito como ele ia contra tudo que eu acreditava, contra todos os princípios que me fizeram vestir essa farda. Mas a questão não era sobre ele, era sobre a verdade que ele carregava. Aquelas informações podiam desmantelar uma rede de criminosos que sangrava o Estado e colocava em risco a própria segurança pública. Se ele morresse, essa verdade seria enterrada com ele. Mas e se ele vivesse? Se eu agisse? Se eu expusesse minha posição e impedisse a morte dele, o que aconteceria? Ele seria salvo, sim, mas estaria vivo para cumprir sua parte no acordo, ou seja, entregar os nomes. E esses nomes pertenciam a gente poderosa, gente que não se importaria em varrer do mapa qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Minha família, minha filha. O que seria deles se eu me tornasse um alvo? A vida na prisão já é um risco constante, mas ser caçado por corruptos e criminosos de alto escalão é outro nível de inferno. Eu estava preso entre a cruz e a espada. De um lado, a moralidade de proteger uma vida e permitir que uma injustiça maior fosse exposta. Do outro, a autoconservação, a proteção da minha família, o silêncio para garantir a segurança dos meus. Aquela cena se desenrolando no pavilhão, os movimentos discretos dos presos se aproximando da cela do Coringa, tudo parecia um aviso. O tempo estava se esgotando. Eu tinha que fazer uma escolha, não entre o bem e o mal, mas entre dois males. E eu era o único ali que tinha esse dilema. O ar parecia mais rarefeito. Meus pulmões queimavam. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. A decisão não era sobre justiça. Era sobre sobrevivência no sentido mais brutal da palavra. Eu estava lá, no posto de vigilância, meus olhos fixos no corredor que levava à cela do Coringa. O barulho das chaves dos outros agentes, os gritos abafados de um lado, tudo parecia se esvair. Minha atenção estava completamente focada naqueles poucos metros de corredor. Eu via os detentos se posicionando. Não era uma corrida, não era um ataque direto e barulhento. Era uma dança calculada, silenciosa, quase imperceptível para quem não soubesse o que procurar. Eles se aproximavam da cela do Coringa, um por um, formando um semicírculo de aço e ódio. As armas improvisadas começaram a surgir. Lâminas afiadas de escovas de dente, pedaços de ferro arrancados de camas, cabos de vassoura com pregos. A luz fraca da penitenciária de Feira de Santana criava sombras fantasmagóricas que dançavam na parede, transformando a cena em um pesadelo silencioso. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo vibrar em minhas têmporas. O suor escorria pelas minhas costas, frio, apesar do calor infernal daquele dia. Se eu agisse, teria que ser agora. Um disparo de alerta, uma intervenção direta e barulhenta. Mas fazer isso seria quebrar o protocolo que me foi imposto. Seria expor a informação sobre o Coringa, sobre o esquema de corrupção e sobre a investigação federal que ele fazia parte. Seria me colocar no olho do furacão e arrastar minha família junto. Pensei na minha filha, tão pequena, tão inocente.
Lembrei do seu sorriso quando eu chegava em casa. Aquele sorriso valia mais do que qualquer código moral, mais do que qualquer lealdade ao sistema. A decisão tinha que ser tomada em segundos. Os primeiros gritos abafados começaram a vir da cela do Coringa. Não eram gritos de dor ainda, mas de fúria, de intimidação. Ouvi o baque surdo de corpos se chocando, o som de algo quebrando. Eu tinha um ponto estratégico. Poderia descer, intervir, mas a que custo? Minha vida? A vida da minha família? Foi nesse instante que a linha entre o certo e o errado desapareceu. Não havia um manual para isso, não havia treinamento que te preparasse para o momento em que a sua própria sobrevivência e a da sua família dependessem de uma omissão. Eu via o Coringa, mesmo de longe, tentando se defender. Ele era um animal encurralado, lutando por cada sopro. Mas eu também era um animal encurralado, lutando pela minha própria família. Meus olhos se fixaram em um ponto vago na parede à minha frente. Não no Coringa, não nos agressores. Eu desviei o olhar. Apenas por alguns segundos. Segundos que pareceram uma eternidade. Segundos que selaram o destino de um homem. E, mais importante, o meu próprio destino. Eu não puxei o gatilho, não levantei a mão. Eu apenas não agi. Permiti que a justiça da prisão se fizesse. Foi a minha inação, a minha omissão, a minha escolha silenciosa. Aqueles poucos segundos foram a minha mão suja. E a cada batida do meu coração, eu sabia que essa mancha nunca mais sairia de mim. O barulho cessou tão rápido quanto começou. Um silêncio opressor preencheu o pavilhão. Quando os primeiros reforços chegaram, alertados pelo silêncio súbito, já era tarde demais. O Coringa estava lá, caído. E a verdade que ele carregava, aquela que poderia mudar tanta coisa, morreu com ele. E eu, o agente Nicholas, me tornei cúmplice do silêncio. Um silêncio que me assombraria para sempre. Quando o silêncio se instalou no pavilhão, não foi um alívio. Foi um vácuo, um buraco no meu estômago que se abriu e se recusou a fechar. Os gritos haviam cessado, o baque surdo dos corpos havia parado, e a tensão se transformou em uma quietude pesada, opressora. Lá do meu posto de vigilância, eu ainda podia ver a entrada da cela 7B. A cena era óbvia, mesmo sem ver os detalhes explícitos. O Coringa estava lá, caído. Meu rádio continuou mudo. E eu também. Meu dever era reportar. Meu dever era alertar. Mas o que eu diria? Eu vi tudo. Tive a chance de intervir, mas não o fiz? Não. Não havia palavras para o que eu havia permitido. Naquele instante, eu senti o peso do meu crônico. Não foi um tiro, não foi uma facada que partiu de mim. Foi a minha inação, a minha omissão. Uma decisão tomada em um piscar de olhos, sob a pressão de uma ameaça que eu não podia combater de frente. Os primeiros reforços chegaram minutos depois, com sirenes abafadas e passos apressados. Eles faziam o que eram treinados para fazer: controlar a situação pós-conflito. Mas para mim, a batalha já tinha terminado. E eu havia perdido, ou ganhado, dependendo de qual inferno eu queria viver. Quando a equipe de contenção finalmente acessou a cela, a confirmação veio. O Coringa estava morto. A causa oficial seria briga de facções. Mais o número nas estatísticas da prisão de Feira de Santana. Mas eu sabia a verdade. E a verdade era um fardo. Eu desci do posto. Os colegas me olhavam, mas não sabiam o que se passava na minha cabeça. Minha expressão era a de sempre, séria, controlada, como a de qualquer agente que acabou de presenciar uma cena brutal. Mas por dentro eu estava em frangalhos. Eu havia traído meu juramento. Eu havia permitido uma morte. E o pior, eu havia me calado sobre a informação vital que o Coringa carregava. Aquela que poderia ter limpado o sistema, que poderia ter exposto os verdadeiros criminosos de colarinho branco que operavam nas sombras. A bomba relógio de informações explodiu sim, mas de forma silenciosa e controlada. Ela explodiu dentro de mim,
A verdade morreu com o Coringa, e eu me tornei o guardião de um segredo sujo. O silêncio que se instalou não foi apenas o da cela, mas o que se instalou na minha própria alma. Naquele dia, eu não salvei ninguém no sentido heróico da palavra, mas senti que salvei a mim e a minha família de um perigo iminente, de ser arrastado para um inferno ainda pior, onde os inimigos não usavam facas improvisadas, mas ternos caros e tinham poder para destruir vidas com um telefonema. Foi uma vitória amarga, uma vitória que me deixava com um gosto de fel na boca. Eu havia me protegido, mas o fiz manchando minhas mãos com a omissão. Aquela imagem do Coringa caído e a minha própria hesitação ficaram gravadas na minha memória como uma tatuagem invisível. Minha integridade, antes tão clara, agora estava turva, borrada por uma escolha que eu nunca imaginaria ter que fazer. O uniforme ainda estava limpo, mas a minha consciência, essa estava impregnada de uma escuridão que parecia não ter fim. A poeira assentou no pavilhão. Os corpos foram removidos. A rotina, de alguma forma perversa, voltou ao normal. Mas para mim, Nicolas, nada mais era normal. A imagem do Coringa caído, o som abafado dos últimos suspiros dele e, principalmente, a minha própria inação se tornaram um filme repetindo incessantemente na minha cabeça. Não era um flash, era uma projeção contínua, uma assombração. Eu comecei a dormir mal. As noites em Feira de Santana, que antes era o meu refúgio do calor e do caos da prisão, se transformaram num campo de batalha. Eu revivia cada segundo daquela tarde, questionando cada movimento, cada pensamento. E se eu tivesse agido? E se eu tivesse arriscado tudo? As perguntas me corroíam por dentro, me roubando o sono e a paz. Quando finalmente pegava no sono, os pesadelos vinham, vívidos, me puxando de volta para aquele corredor escuro, para aquela escolha dilacerante. Durante o dia, no trabalho, eu era o mesmo agente Nicolas de sempre, sério, focado, implacável. Ninguém percebia a tormenta interna. Eu ria das piadas dos colegas, participava das conversas sobre futebol, mas por dentro eu estava em uma bolha de isolamento. Era como se a minha consciência, antes um guia, tivesse se tornado um juiz implacável. Cada erro, cada pequena falha que eu via no sistema, na segurança, nos próprios colegas, parecia amplificada pela minha culpa. Eu via o rosto do Coringa em todo canto, em cada detento que cruzava meu caminho. O olhar de desconfiança, de desafio, de desespero, tudo me remetia àqueles segundos de decisão. Aquele dia me mudou, me deixou mais duro, mais cínico, mais desconfiado de tudo e de todos. Acreditava menos na justiça e mais na sobrevivência. Acreditar no idealismo aqui dentro é um luxo que poucos podem se dar. A inocência, para um agente penitenciário, é algo que você perde cedo, mas eu havia perdido a minha de uma forma muito mais profunda e permanente. A mancha não era visível, mas era real. Era um peso constante nos meus ombros, uma pressão no peito que não aliviava. Comecei a me afastar da minha família, sem perceber. Chegava em casa exausto, não só fisicamente, mas mentalmente. A alegria da minha filha, o carinho da minha esposa, tudo parecia distante. Eu estava ali, presente, mas minha mente estava presa nos muros da penitenciária, naquele corredor, revivendo aquela escolha. Minha irritabilidade aumentou, minha paciência diminuiu. Eu estava esgotado, mas não podia explicar o porquê. Como dizer a eles que eu havia me tornado cúmplice de um assassinato, por omissão, para protegê-los? Que eu havia sacrificado a minha moralidade para garantir a segurança deles? Aquela experiência me forçou a encarar a escuridão, não só do mundo do crime, mas a escuridão que reside dentro de cada um de nós e a facilidade com que as circunstâncias podem nos empurrar para decisões que jamais imaginaríamos tomar. O uniforme ainda estava limpo, pendurado no armário ao final de cada turno.
mas a minha consciência. Essa estava marcada, manchada para sempre pela minha mão suja. E o pior é que eu sabia que a guerra contra a corrupção e a violência que o Coringa poderia ter exposto ainda estava lá, prosperando, intocável, enquanto eu carregava o fardo do meu silêncio. A vida continuou. Na prisão de Feira de Santana, a rotina é um ciclo implacável de entrada e saída de presos, de rebeliões abafadas, de pequenas vitórias e grandes derrotas. O caso do Coringa foi arquivado como mais um conflito interno, e os relatórios oficiais não refletiam a verdade que eu carregava. Mas para mim, Nicholas, o fantasma daquele dia não sumiu. Ele se instalou no meu dia a dia, uma sombra constante que me lembrava da minha escolha. Até hoje, quando vejo a corrupção persistir, não só aqui dentro, mas nas notícias, nos jornais, sinto um aperto no peito. Lembro das informações que morreram com o Coringa, aquelas que poderiam ter exposto uma teia imensa, talvez até diminuído o poder das facções que ainda infernizam Feira e toda a Bahia. E me pergunto, e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse sido o herói que a minha farda, em teoria, exigia? Teria eu desmantelado o esquema? Teriam as pessoas que se beneficiam dessa podridão sido finalmente punidas? Essa dúvida é um karma. A cada vez que surge um novo escândalo ou quando ouço falar de outros esquemas de propina e de facilitação de crimes, sinto o peso da minha omissão. Aquele dia não foi apenas sobre salvar minha família de uma ameaça imediata. Foi sobre o que eu permiti que continuasse, sobre a verdade que eu silenciei. E isso é algo que me persegue. A prisão me ensinou que a moralidade é, muitas vezes, uma questão de sobrevivência, não de justiça. Dentro desses muros, e até fora deles, no submundo que se conecta com Feira de Santana, a linha entre o certo e o errado é turva. As decisões nem sempre são entre o bem absoluto e o mal absoluto. Às vezes são entre dois males, e você precisa escolher aquele que, você acredita, causará menos dano para o seu mundo particular. Meu mundo particular era a segurança da minha filha, o futuro da minha esposa. E para proteger esse mundo, eu tive que manchar minhas mãos. É um fardo que carrego. A cada novo preso que chega, a cada novo conflito, eu vejo os mesmos padrões, as mesmas injustiças veladas, as mesmas redes de poder que o Coringa poderia ter exposto. E a sensação de impotência me atinge novamente. Eu sei que fiz uma escolha para proteger o que era meu, mas essa escolha teve um custo maior para a sociedade, para a justiça que eu jurei defender. Não há aplausos para escolhas como a minha. Não há reconhecimento. Há apenas o silêncio e o peso na consciência. Afinal, a prisão é um microcosmo do mundo lá fora. As mesmas dinâmicas de poder, as mesmas traições, as mesmas injustiças. E eu, como agente penitenciário, sou apenas mais uma peça nesse tabuleiro complexo, jogando um jogo onde as regras mudam a todo momento e a verdade é uma moeda de troca. O dilema não se resolveu com a morte do Coringa. Ele se transformou em uma cicatriz na minha alma, lembrando-me constantemente do preço que paguei por uma forma muito particular de sobrevivência. E o questionamento permanece. Valeu a pena? A cada dia eu luto para viver com a resposta. A penitenciária de Feira de Santana é uma escola cruel. As lições que se aprende aqui não vêm em livros, mas em cicatrizes, em noites sem sono e em escolhas que te marcam para sempre. A história do Coringa e da minha omissão foi a minha aula mais difícil. Aprendi que no submundo da prisão, e por extensão na vida, nem sempre existe um caminho certo. Às vezes, só existem caminhos menos errados, e você tem que viver com a estrada que escolheu. Aquela foi a minha mão suja. É um fardo que carrego todos os dias. Não é um peso que se possa ver, mas eu o sinto em cada passo, em cada decisão, em cada vez que olho para minha filha. É o preço da minha sobrevivência e da segurança dela. Eu não sou um herói. E, sinceramente, não acredito mais em heróis aqui dentro. Só existem sobreviventes.
Homens e mulheres que fazem o que é preciso para passar mais um dia para garantir que suas famílias estejam a salvo da escuridão que permeia esses muros. Eu aprendi que a integridade é um luxo, que a moralidade é maleável quando sua vida e a vida de quem você ama estão em jogo. Não há regras claras quando você está no limite, quando o sistema é falho e a ameaça vem de todos os lados. Você se adapta, você se contorce. Você faz escolhas que, em outro contexto, seriam impensáveis. E depois, você vive com as consequências. O silêncio do Coringa, a verdade que morreu com ele, ainda me assombram. Especialmente quando vejo a corrupção e a violência prosperarem, sabendo que poderia ter sido diferente. Mas a realidade é que eu não era um cruzado. Eu era apenas um agente penitenciário em Feira de Santana, tentando manter minha cabeça acima da água em um mar de lama. Eu não pude salvar o mundo. Salvei a mim mesmo, a minha maneira torta e dolorosa. Essa experiência me transformou, me deixou mais pragmático, mais realista. Entendo que o sistema é complexo, cheio de falhas e de gente que usa seu poder por mal. E que, às vezes, para manter um mínimo de ordem, para evitar um caos ainda maior, ou para proteger o que é seu, você tem que se sujar. A prisão não é um lugar de redenção fácil. É um lugar onde a redenção é um conceito complexo e, muitas vezes, inalcançável. Mas também é um lugar onde se enxerga a verdadeira natureza humana, suas fraquezas e sua incrível capacidade de adaptação. O que me resta é o legado dessa escolha. Uma cicatriz invisível, que me lembra do quanto a vida pode ser dura e das escolhas impossíveis que ela nos força a fazer. E a esperança, talvez tola, de que ao contar essa história, alguém possa entender a complexidade por trás da farda, a humanidade por trás da dureza e o peso das decisões que moldam a vida de um agente penitenciário. Eu não espero ser perdoado, mas talvez compreendido. E você? O que faria no meu lugar? A prisão, aqui em Feira de Santana, é um espelho. Um espelho que reflete não só o crime, a miséria e a violência que pulsa nas ruas da Bahia, mas também a parte mais sombria de quem trabalha aqui dentro. Eu sou Nicolas, um agente penitenciário, e essa é a verdade que eu aprendi a duras penas. Minhas mãos, aparentemente limpas por fora, carregam a mancha de uma decisão que tive que tomar. Uma decisão que me obrigou a sacrificar uma parte da minha alma para proteger o que era meu. Essa é apenas uma das muitas histórias que a vida nesses muros te obriga a viver. Histórias de limites humanos, de sacrifícios invisíveis, de escolhas impossíveis que te transformam para sempre. Não é um conto de heroísmo, porque aqui não há heróis, apenas sobreviventes. Sobreviventes que, como eu, carregam seus próprios fardos silenciosos. Eu passei anos guardando essa história. Enterrei a fundo, tentando convencer a mim mesmo de que o tempo apagaria a mancha. Mas a verdade é que ela nunca se apaga. Ela se incrusta, se torna parte de quem você é. E é por isso que decidi compartilhar. Não para buscar perdão, nem para ser julgado, mas para expor a realidade bruta de um sistema que te força a dançar com o diabo e a complexidade das escolhas que fazemos quando a vida te empurra para o precipício. A história da minha mão suja é um lembrete de que, mesmo em um ambiente tão controlado como a prisão, o caos mora logo ali, e a moralidade é uma corda bamba. O que você faria quando o certo pode te destruir e o errado pode te salvar? Onde você traçaria a linha? Será que essa linha sequer existe quando a sua família está em jogo? Eu espero que, ao ouvir meu relato, você olhe para um agente penitenciário com outros olhos. Que entenda que por trás da farda, do semblante sério, existem seres humanos que enfrentam dilemas que a maioria das pessoas nunca vai sequer imaginar. Que somos forçados a tomar decisões em segundos que carregaremos para o resto de nossas vidas. A vida na prisão de Feira de Santana não é preto no branco. Ela é feita de tons de cinza, de sombras e de escolhas impossíveis. E é importante que essas histórias, mesmo as mais incômodas, sejam contadas, porque a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para entender a profundidade desse universo. Então, antes de julgar,
antes de condenar, antes de presumir, pare e pense. O que você faria no meu lugar? Será que sua integridade sobreviveria à escuridão que eu encarei? Se você chegou até aqui, é porque a verdade te interessa. E essa é apenas uma das muitas verdades que a prisão guarda.